O assunto é na tela da Band, 12h e 44 minutos. Vamos bater um papo aqui com duas convidadas e falar sobre cuidados que é necessário que tenhamos sobre o manuseio, né? Como é que seus filhos estão usando a internet. Muito bem, estou recebendo aqui a Bárbara Queiroz, que é psicóloga. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. E ao lado da Bárbara está também a Carla Ito. Ambas são psicólogas e o tema que a nossa produção propôs é que nós falássemos sobre a questão de como os pais, por exemplo, podem acompanhar mais de perto, né, o manuseio da internet com os nossos jovens, as crianças, os adolescentes. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada. Um prazer imenso, tá? Boa tarde a todos. A gente tem observado que nos últimos tempos, eu não sei se a gente consegue ter mais visibilidade, porque a publicidade está ficando mais evidente, todo mundo se tornou um meio de comunicação através de um grupo, já se torna um veículo de comunicação. Você fala com 200, 300, 400 pessoas, mas a gente tem observado que tem muitos índices de registros criminosos e muitos deles tirando proveito da ingenuidade das crianças, por exemplo, né? Perfeito, perfeito. A gente percebe que isso está ficando cada vez maior, não é verdade? A gente diz que muitas vezes a internet é uma rua, né, que não tem segurança nenhuma, né? Então, assim, o quanto é complicado, né, os pais, e não só os pais, mas as pessoas que acompanham os seus filhos e até nós estamos, na verdade, como é que a gente está nesses meios sociais, nas redes sociais? E a gente percebe cada vez mais esse agravamento, né? E o problema maior de tudo isso é que não dá para ficar sem essa ferramenta, né? Aí é que é a grande questão. Como que eu vou fazer para continuar usando a ferramenta? Eu não tenho como não deixar que o meu filho consuma o meio de informação. Até porque no próprio aculturamento dele hoje já tem disciplina que é feita somente online. E aí o ponto de equilíbrio é que é difícil de achar, né? Pois é, hoje em dia a gente tem que pensar que as redes sociais elas têm benefícios e malefícios. Não tem como você achar que uma criança ela não vai usufruir das redes sociais e da internet para conhecimento, para cultura, várias outras coisas. Só que, se a criança não for ensinada o que ela deve e o que ela não deve assistir e acompanhada de perto, ela pode ir para o lado negativo das redes sociais. E não só as crianças, como qualquer adulto, qualquer adolescente, pode, se ele não estiver preparado para receber essas coisas e perceber que são os malefícios das redes sociais. Porque o bom tem, só que o mal também tem. É verdade, você tem que escolher a via que você busca. Agora, lamentavelmente, o caminho ruim, geralmente, ele é mais atrativo, porque ele vem maquiado, né? Sim. Agora, eu pergunto, acho que a tua especialidade é tratar justamente com a juventude, né? Um pouco. Como eu devo proceder para não invadir o espaço do meu filho, para não criar uma rivalidade com ele, para não ser tido como o chato da história, como o malvado da história? É delicado isso. Ainda mais hoje em dia que já existem aplicativos de observar o celular da criança. Só que, pelo menos pela minha visão, eu acredito que esses aplicativos eles não são tão bons porque ele passa de um limite, ele invade a privacidade do seu filho. Então, hoje em dia, essas redes sociais, o que ele acompanha nas internets, eles têm que ser acompanhados com diálogo dos pais com o filho. E não simplesmente pegar o celular sem que o filho veja, olhar as coisas que ele está vendo. Ganhar confiança? Tem que ganhar uma confiança, tem que ter um diálogo para a criança entender também o porquê que os pais estão buscando isso. Para eles não terem o sentimento de que meus pais não confiam em mim, meus pais olham para as minhas coisas sem eu deixar. Quando já tem aquele diálogo entre pais e filhos para dizer que, olha, as redes sociais são boas, só que existem prejuízos, existem gente ruins nas redes sociais. Quando tem o diálogo para a criança entender o porquê, ela já consegue compreender melhor que os pais eles não são os vilões. Eles estão querendo ajudar eles a serem seguros no que eles estão fazendo no dia a dia. Doutora Carla, limite de tempo de uso dessa ferramenta, isso pode ser colocado em prática sem que haja também essa ruptura? Sim. Que eu acho que a grande preocupação é hoje como fica o convívio da família a partir do momento que a gente delimita esse espaço. Interessante. Porque o jovem, o adolescente, as crianças, elas imaginam que aquele mundo é delas e elas às vezes se desligam do outro. E aí quando vem algo
elas veem aquilo como algo muito agressivo. Perfeito. Eu digo que o limite é importante para todos nós, né? Não só para as crianças e os adolescentes, mas também para nós adultos, né? Então, assim, vez ou outra, a gente se pega muitas vezes manuseando, entrando nas redes sociais, e quando a gente percebe já ficou 4, 5, 6 horas. E para as crianças, muito mais. Por quê? Porque é o momento em que elas, na verdade, a gente pode estar educando. Então, assim, a gente sempre fala, né? O que é importante? Eu ter entrega e ganho. Então, vamos lá, eu posso conversar com meu filho e explicar para ele que assim, olha, meu filho, você pode ficar X tempo, certo? E cumprir esse X tempo, né? Porque é muito comum também nós, né, darmos o tempo e a gente também se envolver com outras coisas e esquecer. Fica cômodo, né? Exatamente. E aí a gente fala, você não cumpriu, né? A gente cobra dos filhos, olha, você não cumpriu. Mas e aí? Eu também estava monitorando, eu estava ali junto com ele. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu falo que às vezes, a gente estava até conversando, né, Bárbara? Que talvez também falte para os pais, né, essa interatividade. Estar junto. Por que só as redes sociais? Por que a gente não pode? A gente estava até falando, assistir um filme juntos, não é verdade? E talvez assim, permitir que seu filho também escolha, porque quando ele escolhe, né, eu sei também o que interessa a ele. Como eu sei que é inevitável, tem uma fase adequada para a iniciação, porque o difícil é pegar a primeira vez o celular. Certo. Eu até me entrego. Eu tenho uma neta, ela acha que ela é dona do telefone da avó dela. Então, aí, eu não sei, ela tem 4 anos, mas isso não começou esse ano. É um fato que eu queria entender. Tem uma fase que eu digo, não, agora pode, o ideal é que segure o máximo possível, enfim. Já existe uma ciência sobre isso? Sim. Acho que idade é muito relativo, porque, né, a gente não pode colocar o que é certo pra gente e o que é certo para todo mundo. Já existem aplicativos e jogos, entre outras coisas, mais destinados para as crianças, que são, por exemplo, o YouTube Kids, que é mais ali voltado para jogos, para vídeos educativos, essas coisas. Mas tem o tempo de tela que você pode dar para as crianças. Quanto mais novo, menos tempo de tela. Perfeito. Isso. Sobre a questão das ações preventivas, e é o que mais me chama a atenção, programa espião, sei lá, um termo exato que se dá, é invasivo. Sim. Desde que a criança, o adolescente ou o jovem não saibam. Se for colocado em comum acordo, acho que funciona, ou não? Olha, vem cá, Sim. eu tenho essa preocupação, esse é um campo muito perigoso, eu queria te acompanhar mais de perto. Vamos instalar essa ferramenta e me deixa participar um pouco mais do que acontece na sua vida, porque a gente fica muito vulnerável também. Perfeito. É muito delicado esse campo. Eu acho que esse diálogo também construído em comum acordo pode causar prejuízo, ou se for em comum acordo, muito provavelmente vai ser saudável. É muito melhor, né? É interessante quando a Bárbara falou assim, que às vezes os pais pegam escondidos, né? E às vezes eles descobrem, eu descobri a senha. Eu descobri a senha. Então, assim, por que descobrir? Por que não falar assim, filho, da mesma forma que você tem a minha senha, por que eu não posso ter a sua senha? Entendeu? Então, assim, por que não a gente partilhar isso, não é? E, assim, não esconder. E falar assim, vai ter um aplicativo aqui que vai estar monitorando. Mãe, por que vai estar monitorando? Pai, por que vai estar monitorando? Então, assim, o diálogo aberto, né, ele é muito importante. Filho, né, vai estar monitorando para saber se realmente, vamos lá, esse aplicativo, na verdade, ou o site que você navega, ele, na verdade, ele é seguro, entendeu? Então, assim, ele passa as informações realmente interessantes. Agora, nós estamos aqui condenando essa faixa etária, falando que as crianças que estão vulneráveis, que não sei o quê. Mas esta semana, eu passei no shopping center, inclusive estava com um amigo, a gente foi resolver um problema, e no caminho da nossa reunião, indo para pagar o estacionamento, eu até brinquei com ele, porque a gente estava conversando, então eu não estava ao telefone. E aí eu observei que todos ao nosso entorno, todos, sem exceção, as pessoas não existem para as pessoas mais. Isso. E aí, isso é um problema que vai se agravando, Perfeito. Se a gente não começar a chamar uma reflexão. Já existe uma forma da gente pensar conosco mesmo. Qual é o ponto que eu posso, assim, ter uma noção de que eu estou já num patamar
perigoso. Tem um estágio já que dá para avaliar, uma autoavaliação? Sim, sim. Na verdade, assim, é quando a gente percebe que já está começando a haver esse distanciamento. Como, né, Adilson, como você mesmo percebeu, eu observei ali ao meu entorno e, assim, as pessoas não estavam mais conversando entre si, né? Estava todo mundo em casa. Vamos prestar atenção em casa. A gente chega em casa, cadê? Está no seu quarto. Está um silêncio medonho. Exatamente. Tem criança, tem adulto, tem cachorro, papagaio e todo cria. Até o cachorro e o... Daqui a pouco ele vai ter também. Não, tem animais que o dono não satisfeito com as redes sociais dele, cria para o animal. Sim. Tem a Dog TV. Aí ele quer abastecer a rede dele, a do animal. Daqui a pouco ele chama o animal. Ei, Totó, tu quer escrever o quê aqui? A gente tem que começar a chamar para reflexão. Mas eu acho que um pouco mais adiante também, a Débora até me chamava a atenção aqui, corroborava com o assunto, tem já um termo técnico que se fala para essa dependência do telefone. É monofobia? Nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, Sim. sem internet. Então, gente, isso é um problema. Se eu já tenho uma denominação para pontuar o estágio que eu estou vivendo sobre isso, é hora da gente fazer uma autoavaliação. Eu quero agradecer aqui a vinda das nossas convidadas, a doutora Carla Ito. Que bom tê-la aqui. Passa rápido o tempo. Muito obrigada. Vem mais vezes, a gente precisa tocar no assunto, porque eu tenho certeza que a gente impactou de alguma forma alguém hoje que deve estar vivendo tudo isso que a gente falou aqui. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim, acho que uma coisa que é importante a gente colocar. Por que não nós pais, né? Eu tenho 2 meninos, né? 2 crianças. E assim, por que não nós pais estarmos mais presentes na vida deles, né? Então assim, quando a gente fala, né, desse alerta, mas assim, o que eu estou fazendo para, na verdade, diminuir isso daí ou coibir, né, essa situação? Eu digo por mim também, eu tenho sempre a desculpa, não, eu estou trabalhando, realmente eu estou. Mas tudo tem o seu limite, né? Eu não posso trabalhar 24 horas, se eu tenho o meu compromisso. Tá vendo? Casa de ferreira, espeta de pau, eu não aplico. Não devo aplicar isso, nós temos que chamar essa responsabilidade. Tem que encontrar os limites disso tudo. Bárbara, muito obrigado pela vinda também, tá? Muito obrigada eu. E lembrando que a internet ela pode também ser um vínculo entre os pais e as crianças. Aquele momento de descontração, que todo mundo vai assistir um filme juntos. Mas é aquele vínculo de chamar o pai pelo WhatsApp, né? Não, Pai, pelo amor de Deus, não. dentro da casa, vai! Exato. O bom e velho grito. Exatamente. Muito obrigado, então, aí, as convidadas do programa de hoje, Carla Ítalo e a Bárbara Queiroz, ambas psicólogas, te falando um pouquinho sobre essa ferramenta. Já a Arícia tem a desculpa, né? Estou trabalhando sempre, né, Arícia? Beijo, minha querida. A Arícia é uma das colaboradoras das redes sociais aqui da TV Meridional. O assunto é na tela da Band.